Momento família, aquele momento especial em que nós paramos para uma palavra de reflexão na palavra de Deus. E eu quero nesta oportunidade falar sobre a necessidade do perdão na família, uma palavra de reflexão a todos nós. Eu quero, se você tiver aí um exemplar da Bíblia, encontra comigo aí, Gênesis capítulo 33, versículo 1 ao 4, diz a palavra do Senhor mais ou menos para o nosso entendimento. Levantando Jacó os olhos, viu que Esaú se aproximava e com ele 400 homens. Então passou os filhos de Lia a Raquel e as duas servas, pôs as servas e os seus filhos à frente, Lia e os seus filhos atrás dele, e Raquel e José por últimos. Ele mesmo, adiantando-se, prostrou-se em terra 7 vezes, até aproximar-se de seu irmão. Então Esaú correu ao encontro e o abraçou, arrojou-se-lhe aos pescoços e o beijou, e choraram. Daí, levantando os olhos, viu as mulheres e os meninos e disse: quem são estes contigo? Respondeu Jacó: os filhos com que Deus agraciou a teu servo. Meus queridos irmãos, a família, ela é algo extraordinário. Eu não canso de dizer que a família é um projeto de Deus. E a família é um núcleo composto de pai e mãe e a sua prole, que são os filhos. E os filhos, a família, é aquela rede social mais próxima de todos nós. Você que está inserido em um contexto da família, você sabe muito bem como que isso funciona. Pai, mãe e irmãos fazem parte da sua família. E no viver, todos os membros da família, cada um tem a sua forma de pensar, a sua forma de agir. Um expressa o gosto por algo, outros expressam o seu gosto por uma outra atividade e assim por diante, porque quando Deus nos fez, Ele nos fez seres individuais para viver em coletivo, mas nós somos seres individuais. Deus não repetiu série, por exemplo, fazendo todos iguais. Ele fez diferente, cada um tem a sua personalidade, cada um tem os seus gostos, cada um tem a sua forma de falar, de pensar, de agir e assim por diante. E é quase que inevitável dentro de uma família que não haja desavença, que não haja contradições e muitas vezes até momentos de situações bastante terríveis. E que esses momentos de questões terríveis fazem com que a família seja dividida. Muitas vezes os seus membros, eles não coadunam em um pensamento ou por alguma circunstância que levou alguns membros da família a tomar certos posicionamentos. E então a rixa, a briga, todo tipo de desavença, e é comum você até ver na mídia, não é comum a questão do acontecimento, mas é comum o noticiamento de acontecimentos na família, de que um pai se levantou contra um filho, a mãe contra a filha. A própria Bíblia diz que pai se levantará contra a mãe, contra os filhos, filha contra a mãe, pai contra o filho e assim por diante. Essas desavenças acontecem dentro da família e muitas vezes, quando as desavenças são muito fortes, há a ruptura da comunhão, da amizade, da confraternização em família. Muitas vezes a família vive toda dentro de uma casa, mas não é um lar, é apenas um lugar de hospedagem, nada mais do que isso, porque há pais dentro da família que não conversam com filhos, há filhas que não conversam com a mãe, há esposo que não conversa com o esposo, há todo esse tipo de circunstância. E nós que acompanhamos a vida da família sabemos muito bem como isso sucede. E é uma coisa terrível, né? Muitas vezes tem famílias, até famílias cristãs, quem sabe você que está nos acompanhando faz parte deste grupo. E não é um grupo tão
tão louvável. É um grupo que precisa de ajuda. Eles vêm à igreja junto, eles vêm no mesmo veículo, porém eles não têm comunhão, eles não têm felicidade, porque algo fez uma ruptura nessa família. E essas marcas ficaram. E muitas vezes, quando não há o perdão na família, acontece que essa ruptura, esse descontrole, ou essa falta de entendimento, ou essa briga, leva a um posicionamento de ódio, que fica aquele ódio, aquela raiz de amargura no coração e na vida. Então, isso parte para uma situação de isolamento, né? A pessoa torna-se procura sua própria ilha, seu próprio lugar, e não quer de maneira alguma ter contato com os demais membros da família. Aqui acabamos de ler uma reconciliação entre dois irmãos que tiveram um problema muito sério. A seriedade foi que o irmão menor, ele jeitosamente conseguiu a bênção do pai que pertencia ao irmão maior. E devido a essa atitude de Jacó, que era o irmão menor, o seu irmão maior, Esaú, alimentou no coração o desejo de matar o seu irmão menor. E com esse desejo ele pronunciou dizendo: chegará os dias em que meu pai morra, então eu também matarei o meu irmão. Por causa da bênção que Jacó havia, de uma forma jeitosa, no jeitinho brasileiro, havia surrupiado dos seus pais para ele naquele momento de engano, uma forma enganosa. E isso cresceu e tornou-se um ódio no coração de Esaú, ao ponto dele alimentar essa esperança de um dia botar um ponto final na vida de Jacó. E há muitas famílias que vivem isso, que os seus membros, um filho ou uma filha, aconteceu alguma coisa que realmente rompeu ali aquela amizade, aquele laço familiar, aquele laço de alegria, de comunhão, de festa, e veio então aquele momento de tristeza, de angústia, de sofrimento, porque não houve um perdão, simplesmente eles alimentaram uma rixa, um duelo, uma disputa, uma porfia por algo que aconteceu. E é lamentável quando os pais tomam partido para favorecer a um em detrimento do outro. É lamentável pais tomarem esse tipo de posicionamento. Os pais, eles precisam serem os pacificadores dentro do lar. É aqueles que vai manter a harmonia, custe o que custar. Não tomar partido de um e nem tomar partido do outro, mas amenizar, porque quando há o ódio num coração, significa que as duas partes estão erradas. Então, os pais têm que tomar este posicionamento, arbitrar esta situação de uma forma que a família continue com todas as suas deficiências, lutas e batalhas, mas unidas com um propósito. Lamentavelmente, alguns pais tomam posicionamentos totalmente contrários. Eles se assomam ao lado de um, muitas vezes aquele que foi ferido ou prejudicado, entre aspas, consegue a simpatia dos pais mais do que aquele que o feriu. E muitas vezes aquele que o feriu é colocado a um lado, eliminado ou neutralizado, ou como diz a meninada hoje na linguagem da mídia, cancelado dentro da própria família. Ele perde a voz, ele perde o direito, ele perde tudo, e aquilo vai alimentando. Aí a rixa daquela pessoa que foi discriminada, eliminada e cancelada dentro da família, começa a não ser somente contra um dos irmãos ou contra uma das irmãs, mas também agora contra os pais. Começa a alimentar aquele ódio, aquele dissabor, aquela vida ácida dentro do próprio lar, porque faltou os pais arbitrarem nesta questão, fazerem as pazes e unirem. E essa questão de briga dentre os membros da família, isso é uma realidade. Isso é uma realidade. Os irmãos brigam, o marido briga com a mulher briga com o marido, os filhos brigam entre si, e esta é uma realidade. Toda família normal tem esses problemas. Aí você diz: pastor, então esse é um problema, então a família não é normal? Não.
É por isso que se torna normal. Pessoas naturais, pessoas reais. Não existe família perfeita. A única família perfeita é aquela que transpassou as portais de pérolas e já está na Nova Jerusalém. Mas enquanto estivermos aqui, eu sou imperfeito, tenho as minhas falhas, os meus defeitos, tenho as minhas fraquezas. Sou casado com uma pessoa imperfeita, que também tem as suas falhas, suas fraquezas, suas debilidades. Essa é a realidade da vida. Os nossos filhos, eles são imperfeitos e vivendo todo dentro de um mesmo lar. Então é natural que aconteça esse tipo de altercado, de dificuldade, de disputa, de briga, por coisas banais ou até por coisas importantes. Esta é a realidade da família. Se você está esperando ter uma família perfeita, eu quero te dizer para você que você está lutando em vão. Lutando em vão. Ah, pastor, eu não vou chegar à perfeição? Não, de maneira nenhuma. Lamento muito te decepcionar. E então como é que vai ser? Viva a realidade. E aquilo que sobressai em imperfeição, ajude os membros da família a resolverem aquelas situações. E assim por diante. O interessante do mundo cristão é que Jesus ensinou a gente a amar aqueles que são imperfeitos. Porque se nós não amamos os imperfeitos, não amamos nem a nós mesmos, porque somos nessa mesma qualidade. Agora, não é natural e não é o ideal que nas diferenças, rixas e brigas na família permaneça o silêncio e venha prevalecer o ódio. Isso não. Tem as dificuldades, tem os problemas, brigou, teve as disputas, terminou aquilo, vamos acertar aqui, vamos pedir perdão, vamos nos acertar e vamos seguir. Porque é assim. Ninguém leva ferimentos para frente, o ferimento é deixado ali. Se cura através do perdão. E esses dois irmãos viveram vidas, ainda que separados. Jacó foi para Padã Arã, em torno de 800 a quase 1000 quilômetros de distância de Canaã, onde estava residindo seus pais, e o seu irmão ficou ali alimentando. Um dia eu vou encontrar Jacó e eu vou matar Jacó. E aquele ódio só foi crescendo, só foi crescendo, só foi crescendo, só foi crescendo, ao ponto de que o dia que Jacó toma a decisão de voltar, primeiro por determinação de Deus, segundo por vontade dele, voltar para junto dos seus pais, havia algo dentro da família que não havia sido resolvido e Jacó agora tinha que enfrentar este momento. E ele começa a fazer a viagem de regresso, muito pesaroso, porque ele ia encontrar o seu irmão. E o seu irmão guardava no coração toda a ferida sangrando até aquele momento. Que situação difícil para Jacó. E Jacó, então, manda alguns dos seus servos na frente, com alguns objetos e até animais de presente para seu irmão Esaú, tentando aplacar a ira do coração de Esaú. E quando os servos voltam, a notícia não é boa. Ele pergunta: encontrou meu irmão? Encontramos, e ele está vindo com 400 homens. Você pode imaginar? Jacó já percebeu, a dor e a ferida nunca fora curada, porque o que cura ferida e dores é o perdão. É o perdão, ele é o curador das feridas. Ele é aquele que apaga para sempre as rixas e o ódio. Agora você possa imaginar também o coração de Esaú. Jacó ficou em torno de 20 anos em Padã Arã. Foram 20 anos que Esaú dormia pensando em Jacó, levantava pensando em Jacó. E não pensava coisas boas, ele pensava em colocar um ponto final na vida de Jacó. Quantas pessoas não vivem dessa forma, dentro da própria família, pensando no momento em que ele vai se vingar. E como diz alguém, que a vingança é um prato que se come frio.
Porém, Esaú perdeu 20 anos da vida dele pensando em Jacó para cometer uma vingança. E aquele que guarda no coração o ódio, ele é cegado pelo ódio. Ele não consegue prosperar. Ele não consegue ser feliz. A ferida lhe causa este sofrimento, lhe causa esta dor. Todos estão felizes e ele sempre está com a cara fechada, com a cara de delegado, chave de cadeia. Ele está com essa cara, triste. Ele não vê motivação na vida. Ele não vê momentos de alegria na vida. Ele é uma pessoa amarga, ácida. Os seus pensamentos governam as suas atitudes. Os seus pensamentos pronunciam através das suas palavras. Ele só pensa em matar. Ele só pensa em praticar o mal, de vingar-se. E o duro que ele está pensando e guardando no coração algo contra alguém que era consanguíneo com ele, um irmão de sangue. E ele se alimentava disso. Não se alimente de ódio. Não se alimente com o desejo de vingança. Não se alimente com essa vida ácida no pensamento de fazer o mal para alguém que, quem sabe, lhe prejudicou em algum instante da vida dentro da família, ou quem lhe causou alguma tristeza, alguma dor. Não alimente, não vive assim. Não vale a pena viver assim, porque a serpente vive todo o tempo carregada do veneno, procurando um momento para injetá-lo, aquele veneno, em alguém que passar por perto. Então não vale a pena viver assim. Deus quer trocar este coração entristecido, essa alma marcada, esse pensamento de ódio, de sofrimento, por uma alegria, por uma felicidade. Porque o ódio fecha a possibilidade do agir da graça. O ódio fecha o seu coração e não deixa você experimentar o amor de Deus para com você. O maior prejudicado em tudo isso não é o objeto odiado. Não, o maior prejudicado é aquele que guarda no coração o ódio. Odiar alguém é tomar veneno pensando que o outro vai morrer. E não é assim que funciona. Então eu quero que você que está me acompanhando nesse dia, aí do outro lado, com todo o amor cristão que eu tenho nesta noite, através do Espírito Santo, lhe aconselhar a abandonar isso. Eu tive um problema muito sério nesta área com um irmão meu. Eu fiquei 6 anos sem dirigir a palavra a um dos meus irmãos. Eu tinha realmente uma repulsa contra ele. E foi por algo banal. Mas aquilo foi se alimentando, e você sabe, aquelas coisas pequenas, você começa a alimentá-la com ódio, ela só tende a crescer. E foi crescendo dentro de mim, até o dia que eu entreguei a minha vida para Jesus. Quando eu entreguei a minha vida para Jesus, que cheguei em casa, a primeira coisa que fiz foi pedir perdão ao meu irmão e perdoá-lo. Porque aquilo estava acabando com a minha vida. Então, meu querido irmão e amigo, pai, mãe, filho, é um momento especial de você perdoar essa pessoa, de você colocar um ponto final em cima disso. Não se esqueça, o perdão apaga toda a mágoa, apaga todo o ódio, lava, te dá uma vida nova, uma mente nova, propósitos e objetivos novos. E você simplesmente vai constatar, perdi tanto tempo tentando praticar o ódio contra essa pessoa, e veja, se eu tivesse perdoado desde o início, eu seria bem mais feliz, você estaria bem mais adiantado na vida e estaria mais feliz como pessoa. Saul, não faça como Saul. Não se console pensando que um dia vá vingar dessa pessoa que lhe causou o mal dentro da família. E o interessante, meus queridos irmãos, essa falta de perdão perdurou 20 anos. E agora Jacó precisava encontrar o seu irmão. O desejo do coração de Jacó era pedir perdão. E o desejo do coração de Esaú era vingar. Que diferença, né? Jacó aprendeu pelas duras que não deveria ferir as pessoas, que não deveria roubar aquilo que pertencia a outras pessoas.
Às duras penas ele aprendeu isso. Deus tratou Jacó de uma forma exemplar. Exemplar. Então, quando ele vem de volta, o desejo do seu coração é pedir perdão ao seu irmão, é tentar reparar o erro que ele havia cometido. É por isso que ele manda aqueles animais e aquela riqueza na frente. Ele está tentando amenizar o problema, pagar, restaurar, restituir o sofrimento. Quem sabe aqueles animais e aqueles presentes que ele está mandando na frente para o seu irmão não seja a recompensa dos 20 anos que o irmão perdeu pensando em matá-lo e que não pôde prosperar, e Jacó agora está tentando recompensá-lo. E quando ele escuta a notícia que o seu irmão vem a ele com 400 homens, o coração dele entra em pânico. O pânico toma conta de Jacó, porque ele sabe que o irmão não aceita uma reconciliação. O irmão não vai aceitar a reconciliação. E não vai ser, eu não terei outra condição a não ser me apresentar diante dele. Porém, Jacó tinha uma arma. Uma arma. E a arma que Jacó tinha era pedir socorro para Deus. E ele passou uma noite no vale do Jaboque e no outro dia ele partiu para encontrar o irmão dele. Colocou a sua esposa atrás e veio na frente e foi se ajoelhando e colocando o rosto até em terra, demonstrando atitude de humildade, de subordinação. 7 vezes ele fez isso, até chegar onde estava Esaú. Quando ele chega em Esaú, o coração de Esaú está quebrantado, porque Deus aplacou a ira de Esaú. Deus fez com que todo aquele remorso, todo aquele ódio, toda aquela angústia que Esaú carregava por 20 anos, fosse arrancada do seu interior. Porque quando ele viu Jacó se humilhando, o seu coração começou a se quebrantar. Esse é meu irmão, é meu irmão. Eu quero te dizer a você que quem sabe tem algum problema na família aí. Você, pai, que tem algum problema com o filho, tem pais que não conversam com o filho, que tem ódio do próprio filho. Você não pode fazer uma coisa dessa. Você não pode fazer um negócio desse. Ele é seu filho. E não existe ex-filho. Existe ex-esposa, ex-esposo, mas ex-filho não existe. Se ele errou, se ele causou sofrimento e angústia, não se esqueça que você é o pai. E você não pode alimentar um ódio contra o seu filho. Aí você olha para mim e diz, pastor, porque não é o seu filho. Oh, meu querido irmão, todos nós temos o nosso bom pedaço para comer. É fácil falar do sapato dos outros e esquecer do sapato da gente. Mas todos nós sabemos aonde o sapato aperta. Somos nossos filhos. E se você não amar o seu filho, se você não perdoar o seu filho, viu, mãe? Se você não perdoar a sua filha, se você não amar essa filha, aí você diz, mas é um filho defeituoso. E eu não canso de dizer, os nossos filhos é o resultado da mistura entre eu e a minha esposa. Nada mais do que isso. A mistura de nós dois. São as nossas crias. São as nossas proles. Se eles errarem, nós não temos o direito algum de odiá-los. Devemos amá-los, perdoar, abraçar e dizer, meu filho, você errou de verdade. Você meteu o pé na jaca, mas eu sou teu pai. Eu te perdoo, eu te disciplino, eu te corrijo, eu te aconselho, eu te oriento e eu te digo a você, conte sempre com o meu amor. Eu não vou deixar que o ódio nasça no meu coração para me distanciar de você. Eu continuarei te amando. Eu continuarei te amando. Não vou de maneira nenhuma ignorar os teus erros. Não vou de maneira nenhuma passar pano sobre as questões que você fez.
vou te afrontar com elas, mas vou te dizer, te amo, você é o meu filho e eu estarei ao seu lado. E você, filho, que quem sabe guarda no coração ressentimentos contra os seus pais, alguns filhos aí, esses dias atrás, estava até conversando com um, e ele dizia, pastor, eu gostaria tanto que meu pai comprasse isso, comprasse aquilo outro. Eu disse para ele, meu filho, a primeira coisa que você precisa entender, que o seu pai recebe um salário que dá para poder manter a casa dentro desta realidade. Não vá pensar você que o seu pai não tem o desejo de dar a você algo desta natureza. Mas ele não tem condições. Quantas vezes, aqui está a missionária, quantas vezes nós saímos com as nossas crianças, a Karen e o Elionai quando criança, e a gente tinha o desejo de poder dar um par de sapato bom, dar uma roupa boa, dar algo significativo, mas a gente não tinha condições. Como que eu gostaria de dar ao meu filho um carrinho daquele de controle remoto? Nunca tinha condições. Então comprava aquele de plástico, aquela coisinha, aquela bonequinha. E dizia para ele, é o que dá, filho. O papai tem o desejo de dar algo melhor, mas hoje é o que a gente tem que pode te dar. Então alguns filhos não entendem isso. Eles veem o amiguinho que chega no colégio com um tênis aí de um valor exorbitante, porque o pai daquela criança tinha condições, e vê ele chegando com os materiais escolares, todos aqueles materiais, né, que o pessoal disse top, enquanto ele vem lá com aquele caderninho que ganhou pelo prefeito. São esta a realidade, cada família tem a sua realidade. E muitas vezes o diabo entra no coração dos nossos filhos e diz a eles que nós não estamos dando o melhor porque nós não os amamos. E isso começa a gerar no fundo do coração do filho uma certa repulsa contra os pais. E quantas vezes o filho, no momento em que ele é repreendido pelo pai, se é que o senhor não me ama? É que a senhora não me ama? Essa tem sido uma tônica. Então, filho querido, você que faz parte dessa família cristã, o seu pai e a sua mãe te amam e dá a você o que eles podem hoje. Então se contente com aquilo que eles estão te dando, porque isso que eles estão te dando é parte da vida. Seu pai sai de manhã e sua mãe também para lutar pela vida, para dar a você aquilo que você calça, aquilo que você veste, aquilo que você come. Ele faz tudo isso. Não deixe que Satanás venha alimentar no seu coração o desprezo e o ódio pelo seu pai. Não, abrace ele, seja agradecido. Diga para ele, pai, eu sei que o Senhor lutou com todas as forças para poder me dar o que eu tenho hoje. Eu agradeço, Senhor. Muitas vezes a gente chega em alguns velórios de pais e os filhos se descambam a chorar, arrancar os cabelos da cabeça. Papai, que não sei o quê, e aquela coisa toda. Nada mais é do que remorso. Porque quando estavam em vida, nunca valorizaram, nunca amaram e sempre tinham uma censura contra os pais. E vice-versa. Porém, hoje é uma noite especial. O Espírito Santo me traz a mim e a você, para que possamos sentar com os nossos filhos. Você que tem algum problema na família, e colocar as coisas em claras, afrentar, pedir perdão, perdoar e viver a vida. E viver a vida. Muitas vezes essa falta de perdão está bloqueando a bênção maior que Deus tem para a sua família. Então, meu irmão, minha irmã, você, sacerdote do lar, você, jovem, entendido, porque você entende o que eu estou dizendo, abra o seu coração nesta noite. Procura o seu papai, procura o seu irmão, a sua irmã. E se é uma família numerosa de filhos, tem muito mais, então, dificuldades, mas podemos viver com as nossas falhas, defeitos, mas podemos viver em harmonia, respeitando cada um, perdoando o outro, e sempre praticando o perdão. E você vai ver
que a sua família e a sua vida será melhor. Há uma grande necessidade de perdão na família. Que Deus te ajude e que o Espírito Santo te oriente a fazer o melhor.